Olá, boa noite. Superando os desafios, a nossa live de hoje. A gente vai conversar com o artista plástico Fred Correia. Hashtag bate-papo de cara limpa em todos os sentidos, inclusive sem maquiagem. Fred está entrando agora. Deixa eu colocar aqui, hashtag. Ele precisa entrar, ele precisa solicitar. Pronto, eu fixei comentário. Deixa eu ajeitar aqui uma. Só estou esperando que ele entre, gente. Ele já acenou. A gente vai falar, hoje vai conversar sobre a situação dos artistas plásticos, né? Que não está sendo fácil para ninguém, muito menos para os artistas. Cadê Fred? Nicolas Sampaio. O Fred precisa solicitar. Agora. Estamos só aguardando a conexão. Olá, Fred! Boa noite, Mônica. Tudo bom? Tudo jóia, e você? Aqui nessa quarentena, né? Tentando driblar todas essas dificuldades que a quarentena traz para a gente. Mas, assim, lutando sempre, né? E trabalhando para que a mente fique ocupada e a gente não entre nessa loucura que a gente é induzido com toda essa coisa de você parar de repente. É verdade. E isso mexe muito com o psicológico, então a gente está sempre conversando com os artistas, conversando com outros produtores, para que a gente não absorva todo esse processo como ele vem, né? Porque é muito difícil, muito complicado. Fred, como é que está a situação dos artistas de um modo geral? Quantos nós temos e quantos artistas temos aqui em Alagoas e qual a situação? O artista vive realmente de arte, muitos não vivem. Como é que está a situação, não só financeira, mas também o emocional desses artistas? Eles estão produzindo, a maioria não está. Como é que é isso? Olha, a gente tem uma classe artística que não tem, não existe uma união entre todas as vertentes da arte e da cultura. Né, são grupos, né, que se formam e a gente não tem assim associações ou grupo, ou fórum, né, para debate. Então os artistas são um pouco soltos, principalmente os artistas visuais, que são os escultores, os pintores, os fotógrafos. Então, numa hora como essa, que é uma coisa assim atípica, a gente sofre muito, porque a gente não tem essa coisa da união. Então, né, é mais complicado. Mas a gente tenta, na medida do possível, conversar, reunir, bater papo, saber como é que está a cabeça deles, dar risada, brincar um pouco, para poder quebrar um pouco toda essa loucura que a gente está vivendo. Os artistas visuais em Alagoas hoje representam algo em torno de 2.500 artistas dentro das artes visuais. Né? A gente tem também os artistas visuais que fazem a arte popular, que se junta com a outra classe, que é os artesãos. E só artesão em Alagoas nós temos
mais de 15 mil artesãos inscritos no sistema do artesanato brasileiro, que fica sob a guarda da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas. Então, só cadastrado, a gente tem toda essa gama de mais de 15 mil, quase, acho que 16 mil e pouco artistas cadastrados em Alagoas. Juntando com os artistas plásticos, você tem aí quase 20 mil agentes da arte visual dentro do Estado trabalhando, e hoje todo esse pessoal está parado. Mas quem sobrevive, qual a gama desse pessoal? São os artesãos que sobrevivem exclusivamente da arte, ou todos sobrevivem exclusivamente da arte? E quem não sobrevive exclusivamente da arte, como é que está a situação? O governo entrou em algum programa do governo? Porque está no Ministério da Indústria e Comércio, né? Pelo menos os artesãos. Enfim, aqueles que estão precisando, como é que está a situação? Produzem? Todos dependem da arte e a sobrevivência? Olha, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ela até o momento não tomou nenhuma atitude como secretaria para atender os artesãos no momento tão difícil como esse. Apenas se colocando à disposição um financiamento, que já é uma coisa que existe há vários anos, mas que a maioria dos artesãos não tem condições de tomar esse investimento. Primeiro, partindo do princípio de que eles vão contrair um débito para pagamento futuro, sem saber qual é o futuro que ele tem. Né? É um contrassenso você se aventurar numa situação como essa. E, por outro lado, ainda tem as questões das garantias. Né? Alguns estão com problema de inadimplência, com o Serasa e SPC, outros estão com inadimplência com as certidões negativas do Estado e do município. Então, assim, torna-se inviável no aspecto técnico de um artesão hoje tomar um empréstimo, mesmo que seja a juros baixos, mesmo que tenha uma carência de 3, 4, 5, 6 meses. Eu acho que seria um contrassenso a gente orientar que um artesão ou um artista das artes populares, ou mesmo um artista plástico, entre numa aventura dessa. Até porque então, não sabe, né, como é que vai ser, né? Até não sabe se vai ter um retorno disso, né? Como é que com vai certeza, ter um retorno, né? Com certeza. O grande prejuízo dessa pandemia, dessa parada obrigatória, desse freio que nós tivemos, né, repentino, não é a questão financeira, não, é a questão psicológica. Uhum. Né? Isso é um prejuízo que a gente não sabe quando é que isso vai ser normalizado. E então, quando se vai refletir, né, o psicológico, porque às vezes o psicológico não acontece agora. Exatamente. Acontece um ano depois que as pessoas nem sabem, eita, por que foi, mas, né? Porque numa sociedade como a nossa, e aí eu estou falando de Alagoas, numa sociedade como a nossa, onde a arte é considerado o supérfluo, né, e na maioria do Brasil é assim também, as pessoas, depois que compram tudo, depois que tem tudo, que arrumam tudo, aí ela pensa em comprar uma obra de arte. Você imagina, né, que isso no momento normal, da vida normal. Imagina depois da pandemia. Você vai ter que arrumar suas finanças, você vai ter que arrumar os seus relacionamentos, você vai ter que arrumar a sua cabeça, né? Você vai se colocar de novo no patamar onde você está, psicológico, para depois você pensar em arte, você pensar. Então, eu acho que nossa categoria foi a primeira a parar e será a última a entrar no mercado novamente. Olha, isso em todos os aspectos da cultura.
A gente tem aqui, eu tenho que agradecer a Jaqueline, Divânia, Lúcia que entrou, boa noite, e todo mundo, Demerson, mas Lídia Chagas, mas tem uma pergunta aqui do Nicolas, que ele diz, essa marginalização financeira do artesão sempre existiu e piorou agora ou aconteceu agora? Ele está perguntando. Nicolas Sampaio, obrigada pela participação. Gente, antes dele responder, cliquem no coraçãozinho, porque vai dando amplitude maior quando a gente fizer live. O Instagram vai aumentando a amplitude dos seguidores, tá certo? Eu agradeço muito. Diga aí, Fred, respondendo a pergunta do Nicolas. Nicolas, boa noite. É uma pergunta importantíssima. A arte em Alagoas ela nunca foi tratada como merece. Nos últimos anos, o governo do Estado, nessa gestão, tem dado uma atenção, né, maior, tem tido um cuidado maior com o artesão, né, tem criado mecanismos de possibilidades de exposições do nosso artesanato fora de Alagoas e até fora do Brasil. Então, houve, né, esse ganho nesse último governo, mas diante dessa situação, agora, né, está havendo uma paralisia muito grande. A gente entende, né, que o governo está cuidando primeiro da segurança, da saúde e depois da segurança das pessoas, mas o governo não pode esquecer que nós somos uma fatia muito importante em termos de Brasil. A gente representa mais de 5 milhões de agentes trabalhando diretamente com a cultura. Indiretamente é um absurdo de gente que trabalha e que vive desse trabalho cultural, porque muita gente acha que o artista, aquilo ali é um brinquedo, aquilo ali uma coisa que ele faz para passar o tempo, é um hobby, e na realidade, para a grande maioria, em torno de 90%, não trata-se de uma brincadeira nem de um hobby. É comida na mesa, é pagamento de aluguel, é o remédio que toma. Então, assim, não pode ser encarado de forma alguma como quem faz arte é quem está bem e que não tem mais nada para fazer e que está brincando, que é tudo alegria, não. Não tem, pode ter certeza, nenhum glamour. O glamour fica só com essa visão estereotipada que a gente tem, que vem de fora, não é de dentro, não é daqui para lá, é de lá para cá. A gente rala sempre, a gente tem problema, a gente atrasa a conta, a gente passa perrengue e somos como qualquer outro trabalhador normal. Como autônomos, a gente passa mais aperto, porque existem as sazonalidades. Quem é artesão vive mais do turismo, e o turismo tem suas sazonalidades, tem o seu, né, a alta temporada, a baixa temporada. Então, e tudo agora isso eu acho que o turismo vai ser o último também a voltar, um dos últimos setores a voltar, né? Então, vai atingir diretamente também ao que você falou aí, ao artesão. Porque se depende do turismo ninguém tem segurança em fazer, e por muito tempo, imagina, não é? Exatamente. Sem contar que você já tinha problemas, né? A classe já enfrentava problemas, a gente já tinha os nossos questionamentos, né? A gente já tinha as nossas cobranças, né? E estamos cobrando, né? Nós estamos correndo atrás, a gente está fazendo campanhas para conseguir até cestas básicas para os artistas que estão passando necessidade. Vocês conseguiram isso? Conseguimos algumas cestas básicas. Hoje foi um dia corrido para entregar, né, esse material. E a gente tem recebido apoio das entidades. A própria Secretaria de Cultura nos deu uma quantidade de cesta. A Secretaria de Cultura Estadual, as academias, as instituições. A gente hoje recebeu
uma doação de cesta básica da Academia Lagoa de Cultura. Eu queria agradecer aqui a todos os confrades e as cofreiras que ajudaram lá na Academia Alagoana de Cultura, a Cláudia de Bulhões, que prontamente nos atendeu, e muitas outras pessoas que estão entrando em contato, porque é muito difícil você oferecer uma cesta básica a um artista. Por quê, Fred? A gente nunca imaginou na vida que a gente fosse ter que fazer isso. A gente sempre socorreu o artista em outros casos, a gente sempre deu oportunidade para o artista expor seu trabalho, a gente sempre orientou, a gente sempre disponibilizou espaços de exposição, até de venda de obra de arte, mas essa pandemia nos trouxe esse legado que a gente não vai esquecer. Mas por que você disse que é difícil até a doação da cesta básica? Porque o artista se sente muito mal com isso? Qual a dificuldade nisso que você não esclareceu? Eu acho o seguinte, a gente tem todo cuidado quando a gente fala com o artista para saber se ele está precisando ou não. Usa de alguns subterfúgios, às vezes pergunta para ele se ele conhece alguém que... E depois diz, olha, se você estiver precisando, você põe seu nome na relação, porque é muito triste, né, para qualquer pessoa, não só para os artistas, você passar por uma situação complicada como essa. Hoje foi um dia muito difícil para a gente fazer esse trabalho, de distribuir esse material. A gente queria estar distribuindo certificados de exposição, a gente queria estar distribuindo cheque de vendas dos produtos dele, a gente queria estar distribuindo oportunidades, elogios, mas cesta básica é complicado, é muito difícil. Fred, a gente está numa situação que emocionalmente está mexendo com tudo, mas para muita gente, tem pessoas aqui que são do seu meio, mas tem pessoas, Andressa, Eliana, outras pessoas que também, Lúcia, a Lúcia inclusive é artesã, mas que não entendem como é essa questão do processo criativo, se numa fase dessa o artista consegue produzir ou por conta do sentimento que está acontecendo, ou paralisa tudo, ele fica estagnado. Você, por exemplo, né? Você é um artista plástico, você está produzindo. E os artesãos conseguem produzir ou não? Olha, a maioria dos artistas eles estão se movimentando, eles estão produzindo, porque é uma forma de eles conseguirem passar o tempo e não ficar pensando nesse futuro nebuloso aí, né, que está por vir. Então, todas essas problemáticas que a gente sempre teve, elas apenas se avolumaram de uma forma catastrófica, né? Então, se você vende 4, 5 obras por mês, uma obra, 2, 3 por mês, de repente você não vende nada. Isso deixa a pessoa muito deprimida, né? Eu não falo no caso da patologia de depressão, mas sim, deprimido momentaneamente. Triste, porque você está vendo ali... Exatamente. Então, assim, agora, você não está vendo o futuro. Alguns artistas não estão produzindo... alguns artistas não estão produzindo justamente porque ele não quer investir em material para estar produzindo, se ele não sabe quando ele volta e esse dinheiro vai fazer falta para ele se manter. Então, aqueles que têm a condição de trabalhar com algum material que ele já tenha, alguma coisa reciclada, alguma coisa que ele se socialize com outro artista e comece a fazer... Ele pode dar aula, ele pode fazer lives, ele pode criar alguma coisa na internet. A internet é uma ferramenta que, graças a Deus, está disponibilizado para coisas boas, mas também para muita coisa ruim. Existem muitas notícias falsas que chegam e isso deixa a classe artística, como todo mundo, como todo brasileiro, bastante perturbado. Então, os artistas estão produzindo, aqueles que têm material, aqueles que buscam material
quem trabalha com argila, quem trabalha com madeira, está sempre dando um jeito de fazer alguma coisa para que essa coisa não tome conta da cabeça dele. E eu aqui peço, né, para aqueles que estejam assistindo, que procure fazer alguma coisa, né? Procure escrever sobre o seu trabalho, procure estar sempre postando alguma coisa sobre o seu trabalho, para que a gente não pare de vez, porque o prejuízo psicológico é muito grande. Ó, aqui está Su Moraes, eu não sei quem é arquiteto, está dizendo: Fred, quero agradecer por trazer o Sérgio Firman nos apresentando. Eles estão todos os dias fazendo live, né? É um refresco nesses dias. Ele está... Você conhece essa pessoa? Porque eu não conheço. O Sérgio, ele é um artista plástico, arquiteto, Não, eu estou professor. dizendo quem falou isso. Tá aqui, Su Moraes. Ah, sei. É um prazer ter você aqui, viu? O Sérgio, ele foi um presente que a gente achou. A gente convidou o Sérgio para participar do Salão de Arte Contemporânea, Salão Internacional de Arte Contemporânea do ano passado, o quinto SACA. E este ano o Sérgio seria o curador, né, do salão, que nós adiamos para 2021 por motivo dessa pandemia, e tornamos já antecipadamente o salão uma bienal que acontecerá em 2021, e o Sérgio Figueman, ele será o nosso curador dessa bienal. Fred, quais eventos foram cancelados esse ano e que você, por exemplo, ia até levar a arte daqui de Alagoas para outros estados ou para outro país? Qual a perspectiva disso, assim, em médio prazo? Porque eu acho que até o fim do ano nada vai acontecer, né? Em termos de feiras, em termos de exposições, eu acho que vai ficar tudo meio que parado, né? Porque a gente está numa incógnita. O que é que você acha? Olha, a gente vem já de 5 anos para cá com uma média de exposições acontecendo concomitantemente, em torno de nove exposições anuais acontecendo ao mesmo tempo. Mas aqui em Alagoas, Brasil. Aqui em Alagoas, né? Em alguns momentos, como em 2018, nós tivemos em termos per capita, mais exposições do que São Paulo. Foi mesmo. Porque nós chegamos a ter 14 exposições simultâneas e São Paulo só tinha 82. Então, assim, um momento raro de São Paulo e um momento raro nosso, nós tivemos, então, a nossa média de 5 anos para cá, graças a muito trabalho, né, um trabalho incansável de vários agentes culturais, aberturas de espaços, nós estávamos mantendo até 2019 essa média de 9 exposições simultâneas acontecendo na cidade. Esse processo vem de muitos anos, há mais de 16 anos a gente trabalha para que isso aconteça, abrindo espaço de exposições, pedindo aos gestores que façam os editais públicos, né? O governo do estado tem sido um parceiro incansável, né? A prefeitura municipal, infelizmente, não tem atendido a essa demanda, e a gente praticamente tem o governo estadual como parceiro. A gente hoje tem de equipamentos culturais que pertencem ao estado, são os que mais disponibilizam espaço e de edital com premiação para que o artista exponha. Então, esse ano nós tivemos algo em torno aí de quase 60 exposições canceladas, né? Nossa! A gente espera que isso vá, que pelo menos até o final do ano a gente tenha alguma coisa,
mas a gente sabe que os costumes, depois dessa pandemia, não vão ser os mesmos, as pessoas vão ter medo de sair de casa, vai demorar um pouco para tirar esse topor, esse pavor, porque, segundo as entidades que trabalham com essas coisas de vírus, de pandemia e epidemias, a gente não chegou no ponto crítico ainda. A gente não sabe o que é que vai dar isso. Eu espero que não seja como está em São Paulo, como foram em outros países. A gente não sabe se as pessoas vão estar dispostas a ir para um ambiente fechado, ouvir, assistir ou apreciar uma exposição de arte ou uma peça de teatro ou um musical. Então... E até mesmo comprar, né? Não só você está falando peça de teatro musical, mas, por exemplo, o artesão, o artista plástico, você faz as suas esculturas. Você, eu acho que quer que aquela escultura seja apreciada a ponto de ser levada para um espaço, que seja residencial, que seja público ou não. E antes de você responder, a Eliane disse que você está esclarecendo algumas coisas que ela não sabia, e a Su Moraes disse que conhece um pouquinho você, porque sempre vai às exposições. Mas diga isso aí. Afirma. Responde isso. Olha, a gente vinha numa pegada muito forte, né, dentro das artes visuais. Eu acho que, em termos da cultura alagoana como um todo, que a cultura, são muitas peças que compõem a cultura do Estado. O Estado é muito rico em cultura, mas a arte visual ela vinha sobressaindo sobre todas as outras, sobre a música, sobre o teatro, sobre o cinema. As artes visuais, ela ganhou importância graças ao nosso trabalho incansável. Eu digo nosso porque tem outros produtores culturais e outros curadores que arregaçaram as mangas para que isso acontecesse. A gente ganhou uma galeria de arte que foi muito importante quando a iniciativa privada ela começa a investir na arte, montando uma galeria, é porque o mercado está aquecido, o mercado é forte, o mercado é promissor. Então a gente teve aqui, eu queria agradecer a Verinha Gama pela bravura que foi ela ter encarado a abertura da Galeria Gama com seus parceiros importantíssimos, né, e que foi assim uma coisa muito importante, né, para a nossa arte visual. Porque enquanto o Estado está sendo o gestor desse movimento pequeno ainda, mas está sendo o único gestor, a gente ainda fica preocupado. Mas quando a iniciativa privada ela se propõe a entrar no mercado da arte, aí a gente acredita que o mercado da arte é competitivo, tem um qualitativo bom, um quantitativo bom, quer dizer, há movimento que se justifique o investimento, que a gente sabe que não é pouco, numa galeria de arte. Fred, como é que você está vendo a situação em nível nacional com essa história de secretário nacional de cultura? Qual o abalo direto que tem? Porque, pelo visto, deve estar tudo parado, imagino eu, em relação a benefícios para o artista de uma maneira geral, como você disse. Porque como é que você vê? Qual é a sua visão desse entra e sai, dessas pessoas que vão imbuídas de tanta coisa, mas não fazem nada, aparentemente? Olha, infelizmente, a política, a cultura foi politizada. A gente tem vários momentos da nossa vida nacional onde a cultura foi usada como barganha política, como disputa política, como motivo para determinadas ações, e isso tem nos trazido muito prejuízo, desde a época da ditadura militar, que foi quem mais sofreu, foram os artistas, e isso não mudou muito. Nós tivemos alguns avanços, né, importantíssimos,
nos últimos tempos, mas com esse governo a gente acha que não vai ter, né? É esperar passar o governo e, enquanto isso, ir tocando a cultura como a gente pode, como a gente sabe e como, né, der para fazer, porque esperar que um governo como esse, com tanta incapacidade de reconhecimento do poder que a cultura tem de transformar, de educar, né? E até mesmo de gerir recursos. A cultura ela é fonte de recurso, né? Ela tem uma capacidade econômica fantástica. Se o governo não observa isso e não usa isso como ferramenta de desenvolvimento do seu povo, é lamentável. E eu acho que qualquer uma pessoa que entrar, ela não vai ter Esse condição de agora que trabalhar. vem sendo cotado, você acha que ele pode dar uma guinada aí? Porque ele antes de entrar, ele já vem sendo cotado, mas está sendo bastante criticado, né? Mas Eu acho o seguinte, eu não sou nem de esquerda nem de direita. também não. Eu sou um idiótico e muita gente acaba chamando a gente de idiota porque a gente não toma partido, né? Então eu sou um idiótico. Para mim, se o governo fez algumas coisas boas, eu aplaudo. Se fez coisas que não funcionaram para mim, eu reclamo. Mas, assim, eu acho que ninguém que vai entrar nesse governo, na área da cultura, vai poder fazer algum bom trabalho que nos represente, que nos respeite, né, que nos dê orgulho. Porque o próprio presidente já fala que tem que ser alguém alinhado com o pensamento dele, com o pensamento do grupo que controla. Então, é complicado quando você diz, olha, nós vamos despeterizar o Ministério da Cultura. Estava peterizado porque o governo era do PT. Então, tinha elementos do PT lá, trabalhando. Fizeram bons trabalhos. Fizeram excelentes trabalhos. Algumas coisas a gente reclama, né? Não tem como acertar sempre. Mas, assim, você dizer que vai despeterizar, através dessa fala a gente já viu que seria contra o que foi feito. E isso na cultura não funciona. Eu acho que a cultura é uma ferramenta importantíssima, como eu já disse, de desenvolvimento tanto do intelecto do povo, né, de aculturação de um povo, de engrandecimento da nação. A gente tem um índice de desenvolvimento humano, né? O nosso IDH é terrível, é péssimo. Baixo. Né? E a cultura é uma das grandes ferramentas que pode alavancar isso, tirar a gente desse patamar horrível que a gente vem amargando. E Alagoas, a gente já chegou a ser o último estado, né, no país em desenvolvimento humano. Isso machuca muito a gente, principalmente a gente que trabalha para que isso mude, e a gente não encontra eco, né? A gente não encontra apoio, a gente querendo sair dessa lama, né, desse caos, porque se você não trabalhar a educação e a cultura, nós não vamos mudar o IDH do país, nós não vamos mudar o IDH da nossa cidade, nem tampouco do nosso estado. Então, nós temos problemas muito complexos para resolver, mas nós temos cabeças importantes, desde lá da ponta, da periferia, dos grupos periféricos que levam a cultura nas costas, né? Alagoas hoje tem uma cultura forte na periferia, com vários grupos trabalhando, que vem da universidade, né, que tem o pé no chão, que vai lá para a periferia fazer o teatro, fazer o cinema, fazer a arte visual, produzir poesia de boa qualidade. E a população e o governo não reconhece, não visualiza esse trabalho, né, por questões políticas, meramente políticas. Fred, Então, e você, como é que está em questões de seu ateliê está funcionando, de produção, você está produzindo alguma coisa,
ou não tem nem como produzir por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Como é que está isso aí com você? Porque você falou também dos outros, mas eu queria saber a sua parte criativa, o seu lado criativo, se ele está de vento em popa ou não consegue, ou como é que funciona isso para a gente entender? Porque é um ramo totalmente diferente, um segmento totalmente diferente de outros que a gente vê, né? Fechou, aconteceu isso, aí tem a consequência tal. Enfim, como é que está você nessa questão da produção, da criatividade? Olha, eu tenho tentado me virar, né, fazer alguns trabalhos, trabalhos até que eu tinha abandonado há algum tempo, né, não no ramo da arte, mas na questão de arquitetura, que a construção civil ela não parou. Então, alguns artistas como eu estão buscando outras atividades que possam dar um suporte financeiro para que a gente consiga ir sobrevivendo a tudo isso, né? Porque você tem que pagar aluguel, você tem que pagar, às vezes, aluguéis, né? Você tem artista que tem pensão alimentícia para pagar, tem artista que tem remédios controlados que tem que comprar, muitas vezes não consegue do governo. Então, assim, são despesas que nós, artistas, temos, funcionários, como é o meu caso, né? Tem pessoas que trabalham comigo. Então, de repente, você se encontra numa situação como essa. Então, alguns estão achando espaço para trabalhar, alguns... hoje eu achei engraçado porque eu fui no ateliê para guardar as cestas básicas que a gente estava arrecadando para ajudar os artistas. E eu fiquei olhando as prateleiras, né, ao invés de estarem cheias de materiais, de produtos acabados ou ainda em produção, o que eu vi foi um monte de cesta básica. Realmente foi um choque muito grande. Mas eu estou, em termos de arte, eu estou parado, né? Procuro estar conversando com o artista, procuro trocar ideias para a cabeça manter-se viva. Eu agradeço a você essa oportunidade, que é muito importante a gente poder falar sobre esses assuntos e mandar um recado para os artistas, mandar um recado para todo mundo. Mantenham a cabeça ocupada, fiquem em casa, né? Procure pensar numa maneira de ganhar dinheiro, porque sempre tem, não aquele dinheirão, né? Não aquilo que vai suprir tudo que a gente precisa, mas de uma certa forma, para sobreviver a tudo isso, a gente tem que usar a imaginação, ajudar a quem está precisando. Tem muitos artistas que têm um trabalho importante na arte, mas tem uma outra função também, tem um outro emprego, ele tem uma outra viração. Esses artistas, alguns deles estão ajudando outros artistas que não têm esse suporte, e assim a gente está movimentando a classe artística. E o artesão, como é que ele está se virando? Porque eu acho que o artesão que mora na periferia, vamos supor, ou mesmo que não more, mas ele está se virando de alguma forma, não necessariamente com a arte, mas, enfim, aí começou a fazer outra coisa. Como é que está esse pessoal que vocês, inclusive, estão arrecadando cestas básicas para ele? A situação não está fácil, mas e a criatividade? Eles estão conseguindo produzir ou fazer uma coisa, algo em paralelo, ou algo diferente para tentar sobreviver? E o que estão fazendo? Olha, essas ações das cestas básicas é uma coisa, assim, bem emergencial, é uma coisa de sobrevivência que vários grupos de artistas em todas as áreas da cultura estão se mobilizando, no teatro, no cinema, no artesanato, no folguedo. A gente tem várias pessoas, como a Vânia Lima, o próprio pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Sistema do Artesanato Brasileiro, os funcionários, né, estão se mobilizando para ajudar. Nessa hora a gente tem uma corrente muito forte, e aqui eu faço um apelo, quem puder ajudar, por favor, ajude. Que tipo de ajuda vocês estão precisando para as pessoas saberem e quem procurar? No momento, a gente está apenas pedindo esse suporte
e que é o básico, que é cestas básicas. No momento, a gente acha que isso é o mais importante, porque é o fim da linha quando você começa a passar privações. Então, a gente começou por isso. A gente não pensava que a pandemia fosse chegar a esse ponto que chegou, e a gente sabe agora que vai demorar muito mais. Então, a gente até demorou um pouco a se mexer, mas tudo a seu tempo, de pensamento, e tem muita gente fazendo isso, tem muita gente ajudando, ajudando o pessoal dos foguedos populares, ajudando o pessoal da música. A Secretaria de Cultura do Estado abriu um edital que contemplou mais de 300 artistas para fazer seu trabalho através de lives, E a gente está tentando agora um novo edital que contemple as categorias que ficaram fora desse edital que já foi editado, que deve sair o resultado para a semana. A secretária sinalizou que era importante, nós já tivemos uma reunião com a equipe técnica para avaliar tudo que nós pedimos, para facilitar ao máximo, para que o artista popular, que o brincante de foguedos, são pessoas que têm uma certa resistência à tecnologia, pouco acesso à internet, quase nenhum acesso à internet, para fazer um trabalho de uma live, para fazer um trabalho de um filme, de um vídeo bem feito. Então a gente procurou trabalhar todo um processo de facilitar que essas pessoas pudessem... Essa produção, que elas pudessem fazer exatamente. Isso. E também facilitar para que o artista pudesse participar, já que a maioria deles não estão em condições de apresentar uma certidão negativa do Estado ou do município, e até mesmo no SPC Serasa. Então a gente tentou encontrar caminhos para facilitar, para que ninguém ficasse de fora, porque é muito ruim quando você quer ajudar alguém e a própria condição dessa pessoa vai deixar ela de fora. Eu estou inadimplente. Por ela estar inadimplente, por ela estar... Exatamente. Então, se eu estou inadimplente, o edital exige. Exatamente. Eu não posso participar do edital do governo se eu estou inadimplente. Isso é maldade do governo? Não. Essa ferramenta, ela foi criada para não permitir que empresas que soneguem imposto, que não paguem imposto, possa participar de outros certames, e ganhando o espaço daquelas empresas que pagam em dia os seus impostos. Então, é uma coisa que não se pode mexer, mas a gente tentou encontrar mecanismo para isso. Então, ocupa-se o tempo com o meu tempo, eu tenho ocupado com essas questões de ajudar a classe, mas é um trabalho que eu sempre faço e, infelizmente, a gente está fazendo nessas condições que eu não gostaria de... Deixa eu falar aqui, a Sandra está participando, o Pablo, a Hanna Cupertino, Juan, muito obrigada, gente. Dê um clique aí no coraçãozinho, porque aumenta a amplitude da live cada vez que a gente entrar. Mas, Fred, você deu a resposta, mas ainda não deu pela metade. Por quê? Eu gostaria de saber, para que as pessoas que queiram ajudar, como procurar, aonde procurar, quem procurar com essas cestas básicas. E você necessita de quantas cestas básicas? Você tem tantas e necessita de tantas. Para que as pessoas que estão, inclusive, aqui assistindo, participando da nossa live, caso tenham interesse pela causa, elas... Olha, Mônica, pode procurar em tal canto, ou pode procurar dessa forma. Eu tenho tantas, preciso de tantas. E aí, como é que está isso aí? Olha, infelizmente a gente não tem hoje atuando nenhuma associação dos artistas visuais em Alagoas. Nós tínhamos, em 2011 foi fundada uma associação, depois houve a fundação de outra. A primeira foi extinta para não dividir a classe, mas a segunda não se sustentou e hoje a gente não tem quem nos represente.
né? Então eu tomei a iniciativa de pedir às pessoas, porque a gente vai ajudando até um certo ponto, depois você não pode mais, porque numa situação como essa é complicado, né? Você está quase pedindo ajuda para você e de repente você vai ter que pedir ajuda para os outros. E porque está todo mundo no mesmo barco, né? Sim, mas você teve essa iniciativa. As pessoas devem fazer o quê? As pessoas que queiram ajudar, elas entram na minha página do Facebook, que é Fred Correia Art Design. Tem uma página, Fred Correia. E lá tem um telefone. A gente vai estar sempre reeditando o postzinho com os telefones e a maneira de ajudar. A gente não pede dinheiro. Sim. É muito complicado nessas situações trabalhar com dinheiro. Algumas pessoas sabem quanto custa uma cesta básica e dizem, olha, Fred, eu não posso me deslocar, eu não posso ir. E aí a gente até aceita. Mas o que a gente precisa mesmo, o que seria importante, é que fosse uma cesta básica, né? Porque a gente já não trabalha com essa questão financeira, que é muito E até complicada. para não gerar dúvidas, a situação está tão periclitante, as pessoas já estão com problemas financeiros também, talvez, ou não, mas, enfim, gera dúvidas, é melhor canalizar para a cesta Exatamente. básica, né? E outra coisa, eu acho que a pessoa ir no supermercado e comprar uma cesta básica para doar para alguém, isso tem uma simbologia muito importante, principalmente num momento como esse. Sim. Né? Não é um dinheiro, uma coisa fria de uma transação bancária que você transfere. Quando você não pode, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Mas eu acho que isso é uma coisa simbólica, assim, muito, muito Você importante. estima quantas cestas? Você tem a necessidade de quantas Olha, cestas de ano? nós conseguimos, hoje foi o primeiro dia, né, dessa arrecadação. A gente conseguiu uma quantidade com a Secretaria de Estado da Cultura, agradecer a Melina Freitas pela doação. Não era o que a gente queria, mas eles ficaram de ver mais, porque a cultura tem um leque de vertentes muito grande e elas estão sendo distribuídas para todas elas, assim, tem sido feito isso de acordo com as solicitações, e a gente tem uma carência de mais ou menos umas 80 cestas para atender a demanda que chegou até nós até hoje. Isso é uma questão de imediato, porque pode ser que depois vocês até precisem de mais, porque a gente não sabe como vai ficar a situação, inclusive né, que não está beneficiado em nenhum sistema aí do governo, em tese, né? Sem contar que uma cesta básica, ela não é uma cesta básica, né? Essa coisa da cesta básica, eu fiquei espantado quando eu comecei a perceber que é muito pouco uma cesta básica para que uma pessoa passe um mês. Eu acho que no máximo dura 10 dias, 15 dias, né? Mas ajuda muito e a gente sabe da importância que isso é. Nós temos vários ângulos para analisar uma situação como essa. Primeiro, a classe está se mexendo, existe artista que está doando, aqueles que... A internet. Né? Eles estão sendo visibilizados, vendo esses artistas. A internet, a sua conexão está um pouco ruim. Repita, porque não deu para ouvir que sua conexão deu uma parada aí. A sua internet. Seguinte, aí você disse que estava se movendo, mas aí a gente estava cortando. Por favor, repita. Eliana, ele vai repetir. Diga aí. Viu, tem muita gente que está se movimentando
E a partir do momento que a própria classe artística se movimenta para ajudar os seus, isso é um alento muito grande para quem está trabalhando na arte e na cultura, porque eles estão sendo visíveis. Sim. Alguém lembrou de você. Num momento difícil como esse, a pessoa é lembrada, a pessoa... É muito difícil estar passando por tudo isso e ninguém lembrar de você. Você não receber uma ligação, você não saber se você está precisando de algo. Então, psicologicamente, isso ajuda muito. É muito importante que você participe. Eu peço aqui, aproveite a oportunidade, se você puder, uma cesta básica custa em torno de R$70, e você está fazendo um grande investimento para que a cultura da gente não tenha um prejuízo maior, no futuro, porque os artistas estão sofrendo com todo esse processo e alguns estão precisando mesmo. É uma questão de necessidade. Quando você pede uma cesta básica, quando você pede uma cesta básica, é comida, gente. E a gente não espera para comer daqui a 5, 6 dias. A gente teve uma demora numa entrega e a gente teve que arregaçar as mangas e sair pedindo mesmo. Fred, e são famílias muitas vezes grandes, né? Não é o artesão. Exatamente. São famílias grandes, principalmente grupos, como você disse, da periferia, que precisam... Não é uma cesta básica que vai sustentá-los todos, mas pelo menos alivia, não é isso? E muitos artistas não conseguiram, não alcançaram a ajuda do governo. E tem muita gente que não conseguiu a ajuda do governo. Então, é mais um complicador. Porque com essa ajuda, o artista poderia pagar algumas contas com água, luz, se manter com sua internet ligada. Isso já deixaria ele em contato com o mundo. Você imagina... Se você perde o contato hoje com a internet, é um prejuízo muito grande, principalmente para quem está isolado. Então, no momento, a gente está precisando de cestas básicas. Se você pode comprar, compre, nos ajude. Se você não pode, a gente vai disponibilizar, tem os telefones lá na página Fred Correia, Arte Design, tem o pôster com os telefones. O telefone é 9984-9444 e você pode ligar para obter informações. E se você já tem isso e você quer doar, a gente está disponibilizando o ateliê, O ateliê Fred Correia fica na Rua Paulina Maria de Mendonça, número 6, esquina com a Gustavo Paiva, vindo no sentido da Cruz das Almas Centro, é uma esquina antes do viaduto de João Lira. Olha, Fred, então... a Sua Moraes disse aqui que, nossa, é difícil mesmo. Outro dia, eu conversando com um artista visual, eu estava elogiando o trabalho dele e ele falou que tinha 3 pessoas que estavam precisando de ajuda, e com essa pandemia, antes da pandemia ter começado, imagine agora. Realmente, se antes já estava ruim, imagine agora. É isso mesmo. Fred, e o que é que você diria para essa categoria, para essa classe dos artistas? Porque dizer assim, força... vamos acreditar, é o que temos para hoje, mas assim, qual o passo que você pode dar junto com eles para a retomada dessa efervescência, da retomada de tudo que vocês produzem, das exposições também, para essa retomada? O que é que pode ser feito? Porque agora está uma situação difícil, mas o que você pode fazer e qual tipo de força você pode dar para essas pessoas? Olha, a maior riqueza de um artista é a sua criatividade.
E a criatividade, ela funciona para todos os aspectos da vida do ser humano. Então, eu acho que a gente tem que se reinventar, né? A gente tem que fazer uma reengenharia de pensamento, uma reengenharia de produção. Então, as pessoas não estão consumindo arte, mas estão consumindo comida. As pessoas não estão consumindo arte, mas estão precisando de máscaras. As pessoas estão sempre precisando de alguma coisa. E a cada problema, nessas crises, há sempre um nicho, um meio de você. Então é preciso não baixar a cabeça, é preciso procurar esses caminhos, conversar com as pessoas, perguntar o que é que eu faço, o que é que você está precisando que eu posso fazer para você, entendeu? É procurar, é interagir, é aproveitar o tempo que você tem hoje, que é bastante, para pesquisar, para melhorar o seu trabalho, né? Você tem que aproveitar esse tempo para se fortalecer, tanto na sua formação, né, como na questão da união da classe, de estar sempre se comunicando com alguém, perguntando se está bem. É muito importante isso. É tão importante quando alguém liga para a gente e diz assim: oi, como é que você está? Você está bem? Verdade. Se cuida. Isso é vida, isso é combustível, essa coisa nos dá ânimo. Alguém lembrou de nós, a gente está se conversando, a gente não está isolado. O artista plástico, ele tem essa característica, né, de ser introspectivo. Isso é uma coisa nossa. Eu não tenho isso porque vivo nos dois mundos, eu produzo, né, e acabo não tendo muito isso, mas a maioria tem. E aí eu passo esse recado para quem está nos assistindo, que procure interagir, procure pesquisar, procure melhorar o seu trabalho, procurando ocupar a mente com coisas que mais tarde você vai precisar, porque isso vai passar, pode demorar um pouco, mas vai passar e a gente vai ter que estar forte lá na frente para retomar o nosso trabalho e tornar esse mundo mais bonito. E por enquanto, coloque seu trabalho na internet, né? Ponha sua opinião na internet. Isso faz parte do nosso trabalho, do nosso crescimento, porque tem muita gente em casa que está precisando disso. Tem muito que está salvando as pessoas no mundo todo dessa agonia. Não é nem uma pandemia, é uma agonia. É a arte, né? É a cultura através da leitura, do cinema, do teatro. Tudo isso está sendo amplamente divulgado através das TVs, tanto abertas como fechadas, através da internet e várias outras ferramentas. Então, quem está salvando o mundo nesse momento somos nós. Tudo aquilo que nós produzimos hoje tem que ser colocado em voga, porque as pessoas hoje têm tempo de assistir. As pessoas hoje têm tempo de ver. Então, vamos mostrar o nosso trabalho, vamos acreditar que o amanhã vai ser muito melhor. Fred, aqui o Instagram já está dizendo assim, restante. Antes que ele termine a gente no ar, eu quero agradecer muito a você por ter acreditado e participado, e as pessoas que estão participando também da live. Foi um papo muito esclarecedor. E quem puder, só para finalizar, ajude. Entre no Facebook Fred Correia, que tem lá o telefone para quem quiser e puder e desejar ajudar. Muito obrigada, viu, Fred? Uma boa noite para você. Eu que agradeço também as pessoas aí que assistiram, que mandaram opinião, que botaram os coraçãozinhos aí, os likes. E muito obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite.